noite. A primeira edição da Tribuna Soberana de 2022 tem Hilário Santos e Paulo Seara comodamente sentados na poltrona dos comentadores. Boa noite e bom ano aos dois. Boa noite, Jorge. A par da nota inicial, eu pergunto ao Hilário Santos o que é que mais gostava que acontecesse em Águeda no ano que agora começa. Ora bem, boa noite mais uma vez a quem nos vê e ouve. O primeiro desejo que eu gostava que acontecesse em Águeda era o fim da pandemia. O fim da pandemia, porque é uma liberdade total e que está a brutalizar as pessoas em todo o mundo, e em Águeda especificamente, até pelos últimos acontecimentos, até da Assembleia Municipal. Mas era efetivamente o desejo prioritário que eu gostava que acontecesse. Os últimos números dão conta de mais de 3,5 de casos ativos em Águeda nos últimos dias. E vão aumentar ainda. Penso eu que se presume que o pico venha a acontecer para a próxima semana, o que é que seja. Mas é um problema que é o meu grande desejo para o próximo ano e para os tempos mais próximos. Ao nível político, desejo uma vitória do PSD nas próximas eleições legislativas. Eu acho que... Mas isso não é para Águeda. Acho que é um momento de mudança do ciclo. Não, mexe com Águeda, porque nós estamos cada vez a ficar mais atrasados em termos do país, em termos nacionais e, obviamente, em termos de Águeda. E, por isso, esse é um desejo que eu tenho e que a doutora Paula Cardoso faça um bom trabalho na Assembleia da República. Não traz grande vantagem em Águeda, seja. Parece-me que sim. Não, porque o PSD não existe em Águeda e, portanto, não há grande ligação com o poder. Essas questões do PSD existir ou não em Águeda, isso. O PSD é muito grande, tem uma história em Águeda muito grande e continuará a existir e cada vez mais forte. E, portanto, esses são, efetivamente, os grandes desejos que eu tenho. O primeiro, ao nível da saúde, ao nível da pandemia. O segundo, que haja uma mudança de regime político no país e em Águeda, obviamente em Águeda, não especificamente, que afeta também... Mas o mesmo regime democrático. Um regime democrático. Teremos tempo mais à frente de falar sobre isso, mas sim, eu acho que não está em causa a democracia, nem no país, nem Mas essa intervenção inicial motiva-me uma questão. Uma vitória do PSD pode colocar em causa os projetos que estão aprovados do Plano de Recuperação e Resiliência? Já disse que, do meu ponto de vista, não, pelo conhecimento que eu tenho, não, porque estes projetos são feitos diretamente com a União Europeia, basicamente. E, portanto, o PRR está fora do quadro 2030, fora do Orçamento do Estado, está fora de um conjunto de situações. E, portanto, venha quem vier, que governo vier, estes projetos que já estão aprovados e penso que assinados, já há uma comissão tripartida sobre isso, estarão, obviamente, fora disso. É impossível, penso eu, alterá-los. A não ser que a Câmara de Águeda e a Câmara de Aveiro não tenham a capacidade de os realizar. Nós sabemos que para termos este projeto tem que estar concluído até ao final de 2026. E, portanto, em 2024 tem que haver obra A todo vapor. A todo vapor. Penso que é possível e, portanto, se isto não acontecer, nós temos culpado muitas das vezes muitas entidades por não termos conseguido fazer estas ligações. Desta vez está nas nossas mãos. E se não acontecer, penso eu que a culpa é exclusivamente nossa. Nota inicial. A nota inicial é uma nota muito breve, para não ocupar muito tempo, mas que tem a ver... Nós acabamos de aprovar um orçamento da Câmara que vem lá uma remodelação de um edifício já muito antigo em Águeda, o Mercado Municipal, que tem 30 anos, e que vai ser objeto de uma grande remodelação, porque ainda tem, inclusive, telhas, penso eu, de lusalite e tudo isso. E esquecemos do edifício dos Passos de Concelho. O edifício dos Passos de Concelho tem 30 anos. Tem uma cobertura de zinco, que quando foi feita deram um prazo de garantia de 14 anos. Toda remendada, cheia de solda. Chove em vários sítios, tem várias infiltrações. Tem diferenças térmicas enormes. Nós passamos a vida a pedir que se utilizem materiais nobres, tecnologia cada vez mais avançada. Somos uma Câmara muito moderna administrativamente, mas ao nível do nosso edifício, das nossas condições de trabalho, dos nossos servidores municipais, devemos estar mesmo muito atrás em termos nacionais. Inclusivamente, a informação que eu tenho é que é possível que haja até financiamento para este tipo de situações. E por isso é um desejo que eu também
tenho e que eu peço. O Presidente da Câmara já o disse, e vamos hoje, se calhar, abordar isto, até recentemente numa entrevista, que vai haver várias revisões ao próprio Orçamento Municipal e que seja lá introduzido, efetivamente, uma remodelação do edifício dos Passos de Conselho, porque bem merece, porque as condições que existem neste momento não estão nada de acordo com aquilo que são as regras atuais em termos de trabalho. O edifício novo não? Nós em Portugal temos muito a mania de não remodelar. Eu não sei se aquele edifício tem ou não condições para remodelar, de servir os interesses do município. Em Portugal há muito esta mania. Faz, abandona-se e faz-se novo. O que se faz novo, muitas vezes, não é melhor do que o que estava. E depois, as zonas centrais ficam ao abandono. E eu acho que é importante que comecemos a olhar, em vez de passar a vida a pôr abaixo e a destruir, a remodelar. Não sei se ele tem condições. Eu não sei, nunca avaliei isso, se tem condições para continuar a servir, efetivamente, a população. O edifício novo, só se fosse para pensar em abrir finalmente a estrada até ao IC2, mas eu acho que isso está absolutamente fora de possibilidade. Isto porque já ouvi a possibilidade de um dia os Passos de Conselho serem construídos no antigo espaço da Escola P3, com a frente voltada para a Rua José Cena. Quer dizer, tiramos de um gaveta e pomos noutro. Basicamente é isso. Eu acho que é importante. Os dinheiros que vêm da Europa são dinheiros públicos e temos a mania, como só metemos ali 15% ou 20%, isto não nos custa nada. Vai-nos custar, tudo isto nós vamos pagar. Vamos pagar daqui a longos anos. Eu já vou pagar pouco, mas as minhas filhas vão pagar mais, e este Paulo também. E, portanto, como nós não queremos, eu não quero que elas paguem assim tanto, prefiro remodelar, se houver condições para remodelar, e eu acho que há condições para remodelar, até porque hoje os teletrabalhos, o trabalho à distância faz com que muitas vezes a utilização do espaço seja cada vez menor. Eu queria só acerca disto dizer assim, há situações em que remodelar é um erro. Eu tenho a convicção que 1 milhão e tal de euros no centro de saúde lá em cima é um erro. Com o centro de saúde, se for feito só com o resto de chão, penso que com esse valor se fazia um novo, mais prático e melhor. E, portanto, investir 1 milhão e tal de euros naquele edifício, que desde o início que foi muito fraco, pareceu um grande edifício. A Câmara Municipal é diferente, o edifício da Câmara Municipal parece-me um edifício extremamente robusto e grande. Portanto, conforme o Hilário dizia, se sofrer alterações, serve, claramente que serve. Claramente que serve. O parque de estacionamento, ao que parece, já não dá para todos os funcionários. Pois, mas é que, vamos lá ver uma coisa, mas é que agora a Águeda até já tem placas aí com uma série de parques de estacionamento bem a pé. Bem a pé. Eu trabalhei na dia nos Correios, não tenho parque, tenho que estacionar onde há lugar. Se é 100 metros, é 100 metros. Se é 1 quilómetro, é 1 quilómetro. O que é que a gente dá de fazer? Não, essa história, vamos lá ver. Acerca disso, queria lhe contar uma coisa. Jorge, eu, quando era Presidente de Junta, tinha um lugar de estacionamento lá, Junta de Freguesia. E eu era o Presidente daquilo, então as pessoas entendiam que aquele lugar era para mim. E eu entendia que não estacionava lá. Às vezes até estacionava mal, chamava-me a atenção que eu estacionava. Porque eu acho que aquilo era para quem fosse à Junta tratar de assuntos. Precisa de ir lá, precisa ter um sítio para estacionar. Isso sim. E eu ainda não vi essa preocupação na Câmara Municipal haver um número de estacionamentos para pessoas que vão lá tratar de assuntos. Isso eu acho que era importante. Eu queria começar só por dizer uma coisa. Primeiro, inteiramente de acordo com o Hilário, que aquilo que eu desejaria para 2022 era o fim da pandemia. Isso é uma situação hedionda que vivemos já há 2 anos e, portanto, queria mesmo que ela desaparecesse de uma vez por todas e que volta a gripe, estás perdoada, que era chata, mas volta a gripe, estás perdoada, vai-te embora a Covid e agora com mais uma variante, não é? IU ou IRU, há mais uma variante neste, que é uma mistura do Covid com a gripe. Enfim, tens que perguntar ao Tomás Pentes. Eu sei, ele para a semana ele falará, de certeza. Não, mas há uma nova que surgiu no sul de França. Portanto, é mais uma chatice que temos que enfrentar. Eu penso que não é na próxima semana, é na outra, que o pico vem. Vamos estar a subir, portanto, vamos ter muito mais casos. E, portanto, a minha esperança era essa. Só discordo completamente do engenheiro Hilário, mas discordo completamente na questão da mudança política no país. Estamos bem e deveríamos continuar com o governo de António Costa,
que inclusive tem sido simpático para a Águeda. Porque, vamos lá ver uma coisa, eu vejo o poder local, tem mais Águeda do que Aveiro, nunca vi muito o Ribal Esteves a fazer grandes parangonas com a questão da ligação da Aveiro-Águeda ou Águeda-Aveiro, mas isto é uma obra claramente de uma pessoa, que é o do Ministro das Obras Públicas. É de Sim, Pedro não é- Nuno Santos. Não é de António Costa que, Não. a quando da inauguração do Parque Empresarial do Casarão, ou da SACTI, já não me recordo ao Sim, certo, da SACTI. veio a Águeda Disse dizer que não. não. Disse que não. Eu estava lá. Disse Eu que também estava. não, porque não havia fundos comunitários para essa área. E que, portanto, estava fora de questão as pensas do governo fazer-se essa ligação. Pedro Nuno Santos, inteligentemente, que eu acho que é um homem extraordinariamente inteligente, conseguiu incluir isso nas negociações que teve diretamente com a comunidade europeia. E, portanto, está lá, fica lá e está blindado, porque penso que não pode mesmo, independentemente do governo que seja, quer dizer, poder pode sempre, mas dificilmente será. Porque é um acordo entre o Estado português e a comunidade europeia, e, portanto, aqui quem manda é a comunidade europeia, e, portanto, a ligação à Águeda-Aveiro é feita. E, portanto, dizer aqui claramente que isso é uma obra de forma clara e inequívoca de Pedro Nuno Santos. Ponto final. E temos aqui um problema complicado, é que o timing é muito curto, o projeto é difícil de fazer. Se nós tivermos a noção do trajeto, percebemos que é difícil. Tem ali um pontão enormíssimo entre Travassou e Eixo, ou Irol, ou lá o que é. Portanto, Sim, lado lá. no outro cabeço. É uma coisa complicada, não é? Passa na varanda de Pilatos. Aliás, na última Assembleia Não, Municipal, não, o Sr. Presidente e da Câmara falou em obras na varanda de Pilatos. E o terreno é instável. Porque são terras de aluvião, portanto, terras de cheia, um terreno instável, portanto, precisa se calhar de muito mais estudos do que a gente pensa. E depois desse Planalto, já em Aveiro, a ligação até à Rotunda, vai passar em muito terreno privado, é capaz de colidir com algumas casas e por aí fora, portanto, há ali uma série de negociações difíceis. E, portanto, espero que a Câmara de Águeda e a de Aveiro tenham o engenho e arte para conseguir levar avante isto. É uma prenda muito boa, é um anseio que nós todos temos há muitos anos, há décadas e décadas. Nós dizíamos no PS que sempre que vinham cá os ministros do PSD à Feira do Leitão, vinham dizer agora é que vai a ligação à Águeda-Aveiro. Portanto, é uma história antiga. O PS também lá teve depois uma série de vezes também. Agora é que Teve vai mais ser... anos do que os do PSD. Não, isso é impressão, sou engenheiro. É o que Tiveram mais ou menos a mesma coisa. Os números. E, portanto, o que eu estou a dizer... Não, mas era recorrente os governantes do PSD dizerem isso, porque era um grande assejo de Águeda, e isso era dito recorrente. E, portanto, temos aqui uma prenda que nos pode sair cara, como dizia o Hilário, que se não for feita é mesmo por responsabilidade da Câmara de Águeda, da Câmara de Aveiro e das infraestruturas. Eu espero que não, espero que seja feito, acho que é importantíssimo. Não é? E a nota inicial? A nota inicial. A nota inicial vai para o lápis azul. Portanto, temos agora o Presidente da Assembleia Municipal, e, portanto, que é o Sr. Filipe Ventura. Portanto, Filipe de nome, Ventura de uma nova forma de estar na política em Águeda. Foi vergonhoso, é descabido, Eu não entendo, eu não consigo compreender como é que se está a tentar regredir e retroceder de uma forma tão primária naquele que é o espaço mais importante do Conselho de Águeda, que é a Assembleia Municipal. A Câmara é importante porque faz, mas muito mais importante do que a Câmara é a Assembleia Municipal, que fiscaliza E delibera. e delibera. Portanto, reduzir o tempo de se falar a quase nada. Aonde o Sr. Presidente da Assembleia dizia, fiquei a perceber que é um homem muito sensível. Ele tem sempre sensibilidade. Não, eu terei sensibilidade, é 5 mais 5, e depois eu terei sensibilidade. Eu não quero um Presidente da Assembleia Municipal sensível, nem com sensibilidades. Porque depois a sensibilidade é uma coisa sensível. Ele pode ter sensibilidade para uns assuntos e não tem para outros. Pode ter sensibilidade para umas pessoas e não tem para outras. E, portanto, este poder discricionário que ele chama é confrangedor e vai contra todas as normas e as regras que, ao longo dos anos, com divergências, com discussões, o PS e o PSD e o CDS e o PC foram criando em Águeda. A Assembleia Municipal teve um período difícil, foi melhorando e foi sempre melhorando. Eu não entendo como é que se quer pôr a falar pessoas que nunca hão de falar. Nunca hão de falar.
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal não consegue pôr a falar a maioria dos deputados da Assembleia Municipal porque eles não têm coragem, não têm capacidade nem há vontade para o fazer. Vamos ser sérios, não estamos a dizer. O engenheiro Hilário ia lá falar acerca de tudo e mais alguma coisa e falava com propriedade. Mesmo eu discordando de um monte de coisas que ele dizia. Mas chegava lá e falava acerca deste assunto. Toma. Dizia o que tinha a dizer. Concordando-se ou discordando-se. Acrescentava para o positivo ou para o negativo. Ou seja, mas acrescentava sempre à discussão. O Carlos Almeida, o Zé Marcos Vidal, eu, o Miguel Oliveira, há uma série de pessoas. Martins? O António Martins, o Jesus, o António Martins, e depois se formos para trás, então há uma série de... O Antunes de Almeida falava acerca de tudo e mesmo de nada. Sempre a acrescentar. Eu sou desse tempo e tive em assembleias municipais que havia pessoas que falavam e que a gente gostava de ouvir, mesmo discordando. Aqui, o que se está a fazer pá, eu nem quero concordar nem discordar, não quero que fale. E isto é vergonhoso. A Águeda está num pântano político. Aonde aquilo que se tenta fazer é cercear a diferença. Cercear a opinião diferente. Eu, se disser qualquer coisa, e durante os últimos 4 anos, por exemplo, ou os últimos 6 anos, fui sempre acusado de ser contra o Agitac. Porque apresentei objeções acerca do Agitac. E apresentar objeções acerca do Agitac ou de outro assunto qualquer desta maioria é estar contra. Não! Eu posso estar a favor de uma coisa e haver uma série de situações nesse ponto em que eu estou deliberadamente contra. E esta gente não entende isto. Portanto, esta gente não entende a democracia, não sabe o que é a democracia e está a fazer com que a democracia vá terminando em água. E está a fazer uma coisa pior do que isso, que é retirar voz a quem a tem e a quem ainda faz que aquele órgão possa ter algum interesse. Se nós deixarmos de ter o Miguel Oliveira a intervir, se deixarmos de ter, vai-se sentir muita falta do Hilário e de outras pessoas, a Assembleia começa a deixar de ter piada, porque é uma coisa enfadonha. E mais, dizemos nós o seguinte, quando num jogo de futebol, um jogo que seja ele importante ou não, quando num jogo de futebol, de quem se fala é do árbitro, é porque a arbitragem foi muito mal. E, portanto, neste momento, a grande figura da Assembleia Municipal chama-se Filipe Almeida. É o Presidente. Ele faz de Presidente da Assembleia, ele faz de líder da bancada parlamentar do PSD, ele faz de líder da bancada municipal do PT e ainda do Juntos. Ele faz tudo. Ele fala mais que o Presidente da Câmara, ele fala mais que toda a gente. Desnecessariamente, acrescentando muito pouco. E eu penso que o Dr. Filipe está a confundir a Assembleia Municipal com outros órgãos que ele presidiu, outras Assembleias Gerais de outras instituições e de outras associações, que são coisas completamente diferentes. Uma Assembleia Municipal é um espaço onde eu vou debater Águeda. E debater Águeda tem que ter diferentes pontos de vista. Sempre teve que ter. Teve sempre diferentes pontos de vista. Eu conheço o Hilário desde a minha infância. O Hilário sempre foi do PSD, eu sempre fui do PS. Tivemos discussões do Arco da Velha toda a vida e sempre nos demos bem. Sempre. Sempre com visões diferentes para a Águeda. E eu garanto aqui uma coisa. Eu não quero melhor a Águeda que o Hilário. Mas eu garanto isso aqui. E, portanto, alguém ter a veleidade de ser o arauto de decidir se aquela pessoa pode falar ou não, se este assunto é importante ou não. Isto é uma coisa escabrosa, vergonhosa e triste para ela. E a Assembleia Municipal está, neste momento, na minha opinião, deve pôr uma faixa negra, porque está de luto, porque está a matar e a amordaçar a democracia. É ingovernável que falemos da Assembleia Municipal nos temas Eu gostava de fazer um comentário também sobre isso, Jorge, se não te importas. E depois eu proponho que se faça já a ponte para o assunto inicial, que é o pedido do militante socialista José Brenha, o pedido de demissão do líder da Conselhia de Águeda do PS, José Marques Vidal. Antes do Hilário, e o Hilário tinha o sexto sentido, que é uma coisa que ele chamou aqui a atenção no primeiro programa, e aquilo, na altura, eu não percebi. Eu não percebi. Eu acho que foi uma visão brilhante que ele teve, um pensamento que ele teve brilhante, e que hoje estou preocupado. Sobre isso, primeira questão sobre a Assembleia, sobre o regimento e depois sobre a posição política do Dr. Zé Brenha em relação ao Presidente do Partido Socialista. Obviamente que estas questões da Assembleia Municipal mexem um bocadinho comigo, porque estive lá durante 24 anos. Eu não sou tão cáustico como o Paulo,
Nós estamos no início. Eu não concordo com as alterações feitas na sua maioria. Respeito, mas não concordo. Percebi o que o Presidente da Assembleia Municipal queria fazer. O Presidente da Assembleia Municipal, basicamente, segundo ele, quer que haja mais pessoas a intervirem, quer que as Assembleias demorem menos tempo. Eu percebo essas intenções, mas os caminhos que foram traçados para lá chegar não me parece que sejam os mais corretos. Se não, nós vejamos desde já a primeira questão. O último regimento da Assembleia Municipal foi aprovado há cerca de 3 anos e foi aprovado por unanimidade, por quatro partidos que lá estavam, portanto, são 4 grupos, os independentes, que eram juntos, o Partido Socialista, o CDS e o PSD. Porque também foi trabalhado em conjunto. Foi trabalhado em conjunto, logo porque se partiu de um princípio diferente, que foi chamar os líderes dos grupos municipais, porque a Assembleia Municipal está ali para fiscalizar o Executivo. Esse é o seu trabalho principal. E, portanto, tem que ser os elementos que vão fiscalizar, que têm que encontrar os instrumentos necessários para poderem executar a sua função. Porque se eu venho para fiscalizar e não me dão meios, então eu pego e vou-me embora, porque eu não tenho condições para fiscalizar. E foi esse o sentido, e foi sempre esse o sentido ao longo dos anos da Constituição e das alterações do regimento que foram sendo feitas e foram sendo aprimoradas. Conseguiu-se uma unanimidade. E foi com este regimento que a Assembleia funcionou, umas vezes com mais tumulto, outras vezes com menos tumultos. Mas nós verificamos que este novo regimento, que ainda não estava em vigor, mas que originou 2 primeiras Assembleias Municipais, 3 reuniões, penso eu, muito complicadas. A tal ponto que o próprio Presidente da Assembleia Municipal, hoje, muitas vezes fazem-se apreciações que não condizem com aquilo que ele é. A apreciação que se faz é o lápis azul, como diz o Paulo. Não, eu não tenho essa ideia do Zé Filipe. Não, mas eu também não. Eu não tenho, e não será. Aliás, ele próprio disse que eu estou em crer que grande parte das alterações deste regimento não vão ser aplicadas, porque ele vai ter a capacidade suficiente para dar mais tempo e para as coisas funcionarem normalmente. Mas e por isso o regimento... Mas não pode teimar da forma que está. Eu conheço o Filipe desde a minha infância. E, portanto, não o tenho como um homem ditador. Isso é uma questão. Não é. Não, mas eu não o tenho como isso. Não, mas ele está-se a comportar como isso. Não é. Paulo, tem calma. Não, mas não é isso, mas está-se a comportar. Vamos... A postura que teve na Assembleia é assim, é o meu entendimento. Ele chegou à habilidade de dizer, este é naturalmente o entendimento do legislador. Ele já chega ao entendimento do legislador. Não é necessário aquilo tudo. E se não tem experiência, também assumiu na Assembleia, devia ter mais humildade e devia ouvir mais as pessoas, que é o que não tem feito. Vamos por partes. Certo. E, portanto, estou em crer que grande parte das alterações que foram aprovadas não vão ser aplicadas. No entanto, para não serem aplicadas, os membros que vão fiscalizar estarão sempre nas mãos da decisão de quem preside o órgão. Claro. O que me parece que é um bocado discricionário. Mas a primeira questão é esta. O anterior regimento funcionou e foi aprovado por unanimidade. E funcionou bem. E vejamos que este regimento manteve a coerência. Há um conjunto de membros da Assembleia Municipal que continuam. Claro. E o grupo municipal que continua com mais membros é o Juntos. Os mesmos elementos dos Juntos que aprovaram o anterior regimento, aprovaram este, que são regimentos completamente diferentes. Portanto, é certo que esses elementos não foram defender a proposta do Presidente da Assembleia Municipal. Nenhum elemento foi. Mas o que é certo é que há uma incoerência desde já, porque eles são diferentes. Os elementos do PSD são completamente diferentes dos que lá estavam e têm um entendimento, ou terão um entendimento diferente sobre isto. Esta é a primeira questão. Mas o objetivo disto foi tornar as Assembleias mais curtas, onde mais pessoas intervissem, foi isso que eu percebi, mais pessoas pudessem intervir, mas ela tem aqui algum conjunto de situações que não batem bem a bota com a perdigota. Ora bem, vamos cá ver. Nós reduzimos os tempos de intervenção dos membros da Assembleia Municipal no período da ordem do dia, no tempo das propostas.
fizemos um conjunto de limitações em termos de tempos, de forma a que as pessoas individualmente falassem menos, para haver mais pessoas a falarem. A única pessoa que aumentou o tempo de intervenção foi o Presidente da Câmara, porque no anterior regimento tinha, no período antes da ordem do dia, 10 minutos mais 5 para falar, o que era curto, e agora tem o tempo todo. Portanto, quando nós limitamos os tempos, em teoria, para que a Assembleia seja mais curta, damos, portanto, a pessoa que vai fiscalizar, a pessoa que vai fazer perguntas, tem menos tempo. E aquela pessoa que vai estar a ser fiscalizada tem o tempo todo e mais alguma coisa. E, portanto, não bate. Houve aqui qualquer coisa. É progressão? Eu não vou pelo lápis azul. Eu acho que as coisas. A prática vai-nos dizer que é o contrário. Não tenhas medo do lápis que eu estou a falar, que ele não está muito afiado e não te vai picar. Não, ele não me vai picar a mim. O lápis não me pica a mim. E se me picar, eu tive muitos anos ligados à política e picaram muitas vezes. Não é essa a questão. Acho que não bate. Portanto, primeiro ponto. Estas diferenças que eu disse. O anterior regimento foi aprovado por unanimidade. Este não foi. E este originou uma coisa que também é nova na política local, é termos os líderes de grupos municipais a recusarem-se a pertencerem à Comissão Permanente. Portanto, teremos pela primeira vez uma Comissão Permanente que vai ter a mesa da Assembleia e um partido, simplesmente. De uma só cor. Uma comissão de uma só cor. Uma comissão de uma só cor, uma comissão à moda antiga, antes de 74. E, portanto, não me parece isto bem. Nós, quando estamos em democracia, temos que ir à procura de pontos de entendimento, uns e outros. Há todo um conjunto. Eu não queria alongar-me muito sobre o regimento. Porque o regimento... Eu queria só fazer uma pergunta. É um instrumento. Não, que é importante. Este instrumento é importante, que é a pergunta que eu te vou fazer. Dos atuais elementos, dos juntos, que vêm do mandato anterior, que tu te recordas, quem é que falou durante 4 anos? Paulo, eu não queria entrar por aí e vou dizer porquê. Eu recordo-me quando eu e tu éramos mais novos e começamos na Assembleia Municipal, nós tínhamos verdadeiros tubarões, ditos tubarões da política local. E portanto, nós quando começámos, nós não tínhamos qualidade nenhuma, os outros eram todos bons. E portanto, as coisas vão-se fazendo. Há um conjunto de pessoas novas que entram, umas de maneira... As coisas vão-se fazendo. Eu não vou por aí. O que eu vou é... Eu acho que esta alteração do regimento não ajudou nada aos trabalhos da Assembleia Municipal. Se queriam-no fazer, até o podiam fazer mais à frente. Deixavam ver como é que as coisas funcionavam. E depois, se houvesse motivos... E não me parece que os objetivos fossem muito, muito claros. Insisto nisto. Reparemos... O Presidente da Câmara é o único que dentro daquela Assembleia Municipal pode falar o tempo todo. Pode falar 1 hora, pode falar 2 horas, pode falar quando quer. A Assembleia Municipal ou as Assembleias, os espaços deliberativos, são para se provocar debate, pergunta e resposta. Vejamos um facto. O Presidente Zé Filipe disse em relação às intervenções. Um membro não tem só 5 minutos. Pode juntar as 2 intervenções numa. 5 mais 5 dá 10. Foi o que ele disse. Se eu juntar as minhas... Mas não é isso que está escrito. Ele diz que pode. Se eu juntar as minhas intervenções e digo assim, eu quero fazer 2 intervenções seguidas, não é? Ora, eu perco a possibilidade do debate. Claro. E o que nós estamos ali é para haver debate e para haver esclarecimento. Porque se é para fazer um comunicado, não preciso da Assembleia Municipal. Eu convoco uma conferência de imprensa e faço um comunicado. E aí já ninguém mais precisa do meu vídeo. Mas eu acredito que as coisas vão se endireitar. Obviamente, tenho que o dizer claramente, não é uma alteração que eu gosto. E se eu fosse membro da Assembleia Municipal, votaria contra. Temos que avançar. O pedido de demissão de José Marques Vidal, o presidente da Comissão Política Conselhia de Águeda do PS, que foi um protagonista na primeira metade da última Assembleia Municipal. Ora bem, aqui entronca uma outra situação. Eu não sou particular adepto de algumas formas de linguagem que foram usadas nessa reunião da Assembleia Municipal. Que foram usadas quer por membros da Assembleia Municipal,
quer por membros do Executivo. Acho que se excedeu em muito a linguagem que devia ser usada. Eu, durante o tempo que estive na Assembleia Municipal, fiz sempre um esforço muito grande para, discordando das pessoas, dizer muitas vezes às pessoas que o facto que estavam a reportar poderia não ser verdade, daquele facto específico, mas tentei sempre nunca me exceder em apreciações de caráter e outro tipo de situações. Eu acho que isso não ajuda nada à Assembleia Municipal. Não ajuda nada. Mas admito, não me lembro, mas admito que numa vez ou noutra até me possa ter excedido. Penso que nunca me excedi, como aconteceu nesta Assembleia Municipal, mas eu admito isso. São situações que acontecem e que passam. Eu não gostei nada, em determinado momento, no passado, de ver o Presidente Gil Nadais levantar um processo contra o líder da JSD na altura, o Sérgio Neves, hoje Presidente da Travassoa, por delito de opinião. Eu não gostei nada de ver o atual Presidente da Câmara, Jorge Almeida, levantar um processo contra o Manuel Farias por delito de opinião. Eu não gostei nada sobre isso. Porque se formos falar sobre esses processos, o que origem deu a esses processos, teríamos muito para falar. Não gostei. Como não gostei de ver as palavras que o Zé teve em relação ao Presidente da Câmara. E também não gostei de ver a resposta. Aliás, nem cheguei a perceber muito bem qual foi o problema de o Presidente da Câmara não responder ao desafio ou à pergunta que o deputado Zé Vidal lhe disse. Aquilo tem a ver simplesmente com um processo que foi à Câmara, que a Câmara aprovou por unanimidade, na altura, quer os elementos do PSD que lá estavam, quer os elementos do CDS, que depois na Assembleia Municipal foi retirado não pelo processo em si, mas por um problema de IVAs, e que depois a Câmara terá, penso eu, reanalisado o processo e terá visto que não se enquadrava dentro dos objetivos dos subsídios daquele programa. É assim que eu imagino que esteja a situação. É verdade que essa decisão nunca foi revogada na Câmara, mas nunca mais voltou à Assembleia Municipal, por isso terá que ir. Eu não vejo problema nenhum em dar uma explicação sobre isto. Não vejo. A não ser que haja outra explicação que eu não conheço. E o lugar do Zé Vidal? O lugar do Zé Vidal, eu acho que isso não... Fica fragilizado? O professor Zé Vidal, como tem uma maneira de intervir muito específica, obviamente que isto não ajuda nada. Claro que fica fragilizado. Mas, quer dizer, também não estamos a pedir já a admissão, já aconteceu tanta coisa, então, mas vamos cá ver uma coisa. O Sr. Presidente da Câmara também disse que ele era... Inaputável. Exatamente. E também não é por isso que tem o lugar fragilizado, por amor de Deus. São reações, não devem existir. Um lugar fragilizado pelo pedido que foi feito por José Branha de Almeida, que é um militante do PS desde 1975. Um militante muito importante. E que já foi candidato a Presidente da Câmara Municipal, da Câmara, uma pessoa muito respeitosa e que deu a sua opinião nesse momento. Mas eu penso que isso não estará, em causa. Paulo Seara. É o problema da Águeda. A Águeda, há uns anos, esta parte vive com o problema do pacote. É a Caixa. A grande questão é o conteúdo. E o meu desafio é o que é que José Marcos Vidal disse de mentira ou de errado. A forma. O problema estamos sempre na forma. Eu gostava é que se dissesse assim. É mentira. A Câmara não aprovou nada. Uma proposta para dar 50 mil euros, não sei a quem, de obras que já existiam e que, portanto, não podia ser feito. Foi o que o Zé disse. É verdade. É verdade. Não, a obra existiu. Foi uns anos antes. Não, a obra, o que foi aprovado na reunião da Câmara, isto é um processo de 2017, foi num processo de transição das eleições. Tanto que, na altura, o Presidente da Câmara era o Gil Nadais e não foi ele que presidiu a essa reunião. Mas as obras que estavam... Há sempre assim, alguns processos em Águeda que são mais complicados. A ideia que eu tenho, não é ideia, a obra já tinha sido feita há uns anos, aquela obra. E foi a reunião de Câmara, que não deveria ter ido. Portanto, a questão é do IVA, mas não é só a questão do IVA, é que aquilo não podia ser... Não, a questão do IVA era outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas depois foi também chamada a atenção... Tem a ver com a dedução do IVA. Pronto, mas depois também chama-se a atenção, não se pode pagar a mesma obra duas vezes, ou as mesmas obras duas vezes. Portanto, mas isso é evidente. Mas isso não me interessa. Interessa-me o seguinte.
O conteúdo é questionável ou não? O que ele perguntou é correto ou não? É correto. A forma é sempre... Mas a forma é que é terrível. Não, o conteúdo. Não vi ninguém a pôr em causa o conteúdo do que ele disse. E eu gosto de discutir Mas qualquer conteúdo. pergunta... Não é isso. Eu gosto de discutir Não é algo conteúdo. disso, não é? Eu estou à vontade porque eu não apoiei o Zé Vidal. Até estive contra o Zé Vidal e parece que o Dr. Branha esteve a favor do Zé Vidal. Parece, não sei. E eu gostava de ver o Dr. Branha, que é obviamente um ilustre médico do nosso Conselho, um ilustre socialista, candidato à Câmara e por aí fora, desde militante desde 74, que nos últimos anos tivesse intervido mais na vida política e que chamasse a atenção para uma série de coisas que não correram bem por parte de outros partidos ou de movimentos. E não vi. E isso é que eu tenho pena. Tenho pena que tenha vindo pedido. A cabeça do Zé Vidal não se pede. Ela está para rolar ou continuar. Se ele se recandidatar, porque agora no início do ano que irá haver eleições para a Conselhia. Então, estar a pedir agora, não vejo qual é a vantagem, não vejo. E isso, quer dizer, que necessidade é que isso tem que vir para a comunicação? Isso é uma questão do Partido Socialista, deve ser ali debatida. Há espaços para isso, eu discordo de muitas coisas do Zé Vidal Mas, ó Paulo, tu reconhecerás com certeza, como eu já disse aqui, por exemplo, em relação à posição do Presidente da Câmara, que o Zé Vidal exagerou um bocadinho na linguagem usada na Assembleia Municipal. Eu tive o cuidado de ouvir, porque a seco dá a ideia de uma coisa. Mas depois da gente ouvir, ele depois percebeu uma coisa. Ele levou a intervenção escrita. O Zé levou a intervenção escrita. E ele leu-a. Nós sabemos. Não é? E, portanto, ao ler, não deixou ali grande espaço de manobra para inimputáveis, nem isto, nem aquilo. Não deixou mesmo. Ele leu. Pode não ter lido bem. Isso é outra questão. Mas leu. E, portanto, as perguntas estavam lá todas bem colocadas. A grande questão é que o Presidente da Câmara... Não é as perguntas, é as conclusões que se tiram a seguir. As perguntas são perguntas que são legítimas de serem O feitas. Presidente da Câmara não gosta de ser confrontado. E quando é confrontado é completamente deselegante. Eu recordo-me da Assembleia Municipal em Travassou. A forma como ele se dirigiu, por exemplo, Mas este ao Sérgio processo, Neves. mas ó Paulo, este processo também é de 2017, não é? Isso... Quer dizer, 2017 é um processo. Aliás, até é uma mais... espécie de uma desautorização a ti, porque tu estiveste durante 4 anos na Câmara e, portanto, se isso era para ser questionado mais vezes, provavelmente o Zé Vidal quer dizer que tu é que devias ter questionado isso e não ele passados 4 anos. Mas eu questionei, porque esse ponto voltou à reunião de Câmara. Tu é que estavas lá. Não, esse ponto voltou à reunião de Câmara e depois foi retirado. Não, é que esse ponto... Então, mas em reunião de Câmara, o Presidente da Câmara disse que era para fazer... que as obras já estavam feitas? Que era esse elevador? Não, eu é que lhe disse. Eu é que disse. O senhor sabe, como eu, que esse elevador já está feito há muito tempo, que eu já estive consigo e não há mais nenhum sítio para fazer nenhum elevador. Portanto, esse assunto foi tratado. Voltou à reunião de Câmara e foi retirado. E nunca mais se falou nisso. O deputado Zé Marcos Vidal pode perguntar o que quiser. Claro. E o Presidente responde. Claro. Até é da labra dele, até é um assunto dele, ele responde. Estou a falar das conclusões que se tiram a seguir. Certo, porque a Assembleia Municipal não está a correr da melhor maneira. E a ideia que eu tenho é que crispações vai acontecer recorrentemente, cada vez mais com este sistema. Nós temos, vamos lá ver, nós temos um Presidente de Câmara que ao longo do último mandato teve o cuidado de dizer ao deputado Marcos Vidal, ao Miguel Oliveira, o senhor não é de cá, o senhor, Carla Tavares, o senhor não é de cá. É este o nível que temos na Assembleia. E isto não ajuda em nada. Se debater assuntos, se responder ao assunto, não há tempo para grande conclusão. Vamos lá ver. Se o Presidente fosse claro e inequívoco a responder ao Zé Vidal no fim das perguntas que lhe fez, ele respondia com clareza, sem deixar qualquer tipo de dúvida, e acabava-se o tempo para qualquer tipo de pensamento menos claro ou menos apropriado. Ele não responde. As pessoas podem tirar as conclusões que quiserem. Estamos com 30... Agora, não vi o Dr. Branha, também no comunicado que fez, dizer uma coisa. É que o Zé Marcos Vidal falou sob o ponto de vista político. Teve sempre o cuidado de retirar a questão pessoal. O Sr. Vice-Presidente da Câmara fez uma coisa, na minha opinião, de uma falta de chá, de uma falta de nível, que foi atacar pessoalmente Zé Marcos Vidal.
e fê-lo na Assembleia. Fez um ataque pessoal. E isso é que é inadmissível na política. Há que reduzir essas, Não, mas é essas importante. agressividades. Está-se a fazer um broá de todo tamanho. Também acho que Com não a questão está. do Zé Marcos Vidal. Também E acho que ninguém não. faz broá com aquilo que o Sr. Presidente da Câmara fez. Foi dizer, o senhor é inimputável. As pessoas Também têm que perceber o que é que isso quer dizer. E depois, aquilo que o Vice-Presidente da Câmara fez. Isso é que é inenarrável. É inadmissível fazer-se um ataque pessoal. E em política temos que perceber isso. Estamos com quase 40 minutos nesta edição da Tribuna Soberana. O Presidente da Câmara lançou esta semana farpas aos seus antecessores, dizendo, passo a citar, estamos a avançar com obras que muitos outros prometeram. Isto é uma alfinetada a Gil Nadais, Hilário? Não me parece, porque ele esteve lá com o Gil Nadais. E, portanto, o Presidente da Câmara atual tem 16 anos de Câmara Municipal. Portanto, eu penso que ele estará a falar, deve ser do tempo de Zé Júlio Ribeiro, de presidentes do PSD, só pode ser. Porque José Júlio Ribeiro foi o autor do mercado municipal, por exemplo? Por exemplo, Mas qual é a obra que ele está a fazer que os outros prometeram? Eu não percebo isso. eu acho que não tem a ver com Gil Nadais. Eu penso que terá a ver mesmo com ele, porque o mercado municipal está no orçamento desde 2017. Isso é uma obra do passado, que ainda não começou a ser Desde feita. 2017, não. Desde 2017. Não, desde 2017. Está antes. Penso que é 2017. Está antes de 2017. A candidatura foi assinada com a CCDR em 2017. A obra para o mercado municipal, as piscinas municipais também estão desde 2017. E por isso são obras do passado. Eu penso que ele se refere à ligação a Agdaveiro, que foi sempre um pedido de todos os partidos, de todas as forças, todas as câmaras. Penso que se refere a esse facto. Mas acho que é deselegante essa maneira, porque isso foi sempre um pedido de todas as forças. Eu, desde que me lembro, no tempo da CIRA, eu fui a quase todas as assembleias da CIRA, no tempo em que eu fui representante da CIRA, e foram vários anos, em quase todas as assembleias nós falávamos na questão da ligação a Agdaveiro. Foi premente. Agora, saiu agora, muito bem, estar agora a dizer que são obras do passado, eu não sei que obras mais são do passado, porque há muitas obras do passado que haviam de ser feitas e não são. Mas eu, soube essa entrevista, realço aqui duas ou três notas. Realço, efetivamente, como parte positiva, a possibilidade de aumentarmos o investimento nas áreas de acolhimento empresarial. Ainda não conhecemos exatamente o que é que ele anunciou na última Assembleia. Mais de 20 milhões de euros. Mais de 20 milhões de euros, o que é uma parte muito significativa. É o que eu tiro de importante disto. E tiro de importante disto também alguma alteração de estratégia na estratégia local de habitação, porque discutiu-se muito sobre isso. Mas nós temos que perceber uma coisa. A estratégia local de habitação, o projeto está feito e pago desde 2019, em Águeda. Desde 2019 que o projeto está feito e pago à entidade que o fez. A única questão porque o projeto não avançou nesse momento é porque, quando levaram o projeto às entidades competentes, disseram-nos claramente, meus caros, para este projeto ser aprovado tem que haver investimento municipal, não pode haver só dinheiros privados. E a Câmara Municipal, na altura, não queria pôr dinheiro municipal neste projeto. Esta é a razão para a estratégia local de habitação, hoje ainda não está pronta. E inventou aquele pacote que era 60 milhões de euros. A partir de... Nós vamos ser das últimas câmaras a aprovar a estratégia local de habitação. Claro. Não sei se depois teremos dinheiro ou não de PRR para isso. Essa é outra questão. Esperemos que sim. Mas saúdo, nesta entrevista, a mudança de estratégia da Câmara, porque, por aquilo que eu percebi da parte do Presidente da Câmara, vai haver fundos municipais para a estratégia local de habitação, que envolve esse conjunto de ações, e não alguns fundos para comprar uns terrenositos, como estava previsto até aqui. Porque a questão da estratégia local de habitação só tem a ver com isto. Ela foi feita por uma empresa contratada pelo município há vários anos. Foi terminado o estudo e foi entregue o estudo em 2019. Este estudo foi entregue, penso que no IFRU, na altura, e foi-lhes dito, pois muito bem, para isto é preciso dinheiros municipais. E o nosso município não queria pôr dinheiros municipais, essa é que é a questão. Saúdo a alteração de pensamento e de comportamento nesta área do nosso município. Portanto, isso é que eu realço, são as coisas positivas desta entrevista. Lá as contas do passado
eu não ligo muito a isso. Eu queria começar exatamente por um mercado municipal. E as pessoas têm que ter noção das coisas e dos números. Eu opus-me a esta obra, mais uma obra do regime, em Águeda. É a terceira grande obra do regime. E a gente tem que perceber quanto dinheiro é que a Câmara tem por ano para investir. Em investimento. As outras duas quais foram? Foi o Estádio Centro de Artes. Municipal, o Estádio Municipal e o Centro de Artes. 5 milhões de euros, 5 milhões de euros. E agora ultrapassa o mercado municipal vai ser mais caro que o estádio e mais caro que o Centro de Artes. Bom, o Estádio Municipal já foi requalificado há O que eu estou a dizer foram... quase 20 anos. Exatamente. Foram Em as três 2004. grandes obras do regime, onde o dinheiro vem dinheiro, e depois não vem dinheiro nenhum. E foi as pensas do município que foram feitas estas obras na totalidade. O mercado municipal não precisa do investimento de 5 milhões de euros. É uma megalomania, é mais uma obra de alguém que quer ficar para a história. Eu fiz aquela obra. E isto não pode ser, são dinheiros públicos. O mercado municipal, com muito menos dinheiro, precisava de obras, com certeza. Eu apoiei o Sr. Presidente da Câmara, em reunião de Câmara, em trocar e passar... Não nos podemos esquecer que era uma obra que começou, típica das obras em Águeda, começou com 2 milhões de euros. Não, começou com menos. 1 milhão e 200, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Eu penso que já falámos aqui nisso numa outra edição da Tribuna Ciberana com Paulo Matos e Gil Nadais, em que se disse na altura que a requalificação do mercado Manuel Firmino em Aveiro custou bem menos do que aquilo que se vai investir no mercado municipal. Não vamos comparar. Portanto, é uma obra de regime. O que é que há de novo no plano e orçamento? Nada. As obras todas que o Estamos a falar da entrevista. Não é? Estou a fazer o papel de Jorge Costa, mas estamos a falar da entrevista. Estamos a não é do falar- plano de orçamento. Não. Estamos a falar do que foi dito. Não, Sim. estamos a falar do que objetivamente foi dito, que é Pode dizer isto. estou a fazer muitas coisas que os outros prometeram. Sim. Não, ele não teve foi a capacidade de apresentar nada de novo até agora. Nada de novo. O atual Presidente da Câmara não apresenta nada. Todas as obras da regeneração urbana, todas essas obras vêm do tempo de Gil Nadais. Todas. E digam-me uma que não venha. O mercado municipal, Gil Nadais, todas as grandes obras que estão a ser feitas e que continuam ainda agora a ser feitas, vêm do tempo do Gil Nadais, ponto final. Digam-me uma nova, digam-me uma diferente. É difícil. Portanto, essa vanglória que o Sr. Presidente quer ter, não lhe fica bem. Porque não está a apresentar nada de novo. A questão, engenheiro, vamos lá, na questão da habitação e da história da política da habitação em Águeda, eu fui vereador nos últimos 4 anos. Eu apresentei propostas concretas. Eu disse o seguinte, fui informado que o terreno da Mascruz, da antiga Mascruz, está à venda por 300 e tal mil euros. Se querem um sítio para fazer prédios em altura, se querem um sítio para fazer habitação a custos controlados e dignificar um espaço que está ali ao abandono e uma periferia de Águeda, têm aquele terreno, podem comprar por tudo e meio. A Câmara compraria por tudo e meio. Chamei a atenção para outra coisa. E foi nessa reunião que eu vim a saber. Lá em cima, em frente à Ávia, aquele terreno da Quinta da Avelena, que tem uma série de casas, a Câmara Municipal tem lá uma série de lotes. A Câmara Municipal é proprietária de uma série de lotes, porque na altura em que aquilo foi licenciado, o valor das licenças, em vez de ser pago em dinheiro, a Câmara foi paga em terrenos. E eu disse, os senhores procurem. Mas aquilo deu falência. Mas há um gestor da falência, há um administrador da... Às vezes é difícil. Mas há. E, portanto, Eu sei que há, mas às vezes portanto, é difícil muitas vezes o que é que junto da massa o que é que é fácil? falida O que conseguir é que é isso. fácil? É que haver vontade. Em vez de nos andarmos a lamentar, que é o que faz muito este Executivo há muito tempo, lamenta-se tudo e mais alguma coisa. E é pouco proativo. Eu disse, se há esses terrenos, adquire-se o resto. E faz-se uma permuta com um empreiteiro, com quem quer que seja, e vamos ter habitação. É um sítio que me parece interessante. Portanto, há uma série de soluções em Águeda. É preciso vontade política para se avançar. O que nós não conseguimos, e a gente tem que dizer isto é uma questão de opções. A política e a gestão de uma Câmara tem a ver com opções. E a gente tem que optar por diferentes coisas. E tu chamaste a atenção aqui, quando falámos do plano de orçamento, que entre o apoio ao comércio, o Agitágueda, o Centro de Artes e todas essas atividades, vai uma maquia muito grande. E o dinheiro é como em nossa casa, como dizia na última edição aqui dos Soberanos, a Rita. Isto é como em nossa casa.
Se eu tenho dinheiro para pagar isto e aquilo não posso comprar aquilo e aquilo. Depois o dinheiro não dá para tudo. E aqui é uma questão de opção. E não é essa opção. Eu queria te recordar do seguinte. A dada altura, na Assembleia Municipal, foi proposto em plano e orçamento adquirir-se uma verba inicial para se comprar terrenos florestais para o combate ao incêndio e tal, Não, 200 mil, mas era só uma parte inicial. Até hoje, isso vem do tempo do Gil, até hoje, fez-se uma aldeia segura, só temos uma aldeia segura e continuamos a ter uma aldeia segura, que é Alcafaz, e não temos mais nada. E, portanto, não se investiu nisso. No plano e orçamento, pôr-se 1.000 euros e mais 5.000 euros é dizer que não se quer fazer nada. Eu só queria dizer uma coisinha ainda sobre Tem que ser muito rápida. Tem que ser muito rápido mesmo. Sobre a entrevista. Já estamos com 50 minutos. Porque o Presidente diz, em determinado momento, que o orçamento é feito assim, foi sempre feito assim, está bem feito assim, e que é uma das coisas que nós muitas vezes temos conversado sobre o orçamento. Já que vocês falaram no último programa, Jorge, com a Rita e com o Júlio Balreira, aqui sobre a maneira como são feitos os orçamentos, e eu não vou insistir nesse facto. Mas, por exemplo, o nosso orçamento tem, para pavimentações e repavimentações, 2,5 milhões de euros. E é uma verba única. E nós fazemos um orçamento, e ninguém nos explica. Eu fui à Assembleia Municipal, eu não ouvi a explicação na Assembleia Municipal. Estes 2,5 milhões de euros vão ser gastos em estradas. Ok, muito bem. Mas quais estradas? Aonde é que eles vão ser gastos? Diz o Presidente da Câmara, mas isso depois na prestação de contas vem lá. Chama-se o princípio da falta de transparência. Não, mas eu fui à prestação de contas de 2020 e na prestação de contas de 2020 vem lá efetivamente pavimentações que nós executamos na ordem de 1.700.000 euros no ano de 2020. Portanto, Quais foram? Também não diz quais foram. Claro. Portanto, o que é que acontece? É preciso que as pessoas digam o que vão fazer. Não. Senão isto A definição do orçamento, o orçamento é um instrumento provisional. Portanto, é Sim, não precisamos estar sempre a não, discutir não o é isso, mesmo. mas é uma provisão. Mas que nos deem respostas. Quais são as estradas que vão ser feitas em Águeda? O que se pretende com o orçamento é um instrumento provisional. E, habitualmente, eu prevejo receber X e tenho que gastar o mesmo. E o que diz a lei do orçamento e o que diz os entendidos no orçamento é que o orçamento deve ser o mais explanado possível para que uma pessoa o menos letrada possível, quando o analise, perceba o que lá está. E o que é engraçado é que tu há 24 anos que discutes planos de orçamento, mas discutes mesmo, como eu os discuti, e nós, de ano para ano, percebemos menos e é menos claro e menos preciso o que está nos orçamentos. É mentira o que eu estou a dizer? Eu falei das estradas, mas posso falar na regeneração urbana. Ainda ouvimos na última Assembleia que está a ser feita uma obra de regeneração urbana na Morisca, no centro da Morisca. Mas temos no orçamento mais 700.000 euros para a regeneração urbana. Mas quais são as freguesias que vão ser alvo de regeneração urbana? As pessoas não sabem. Um orçamento é para dizer, vamos fazer esta obra aqui, ali ou acolá. E aparecem discriminados. Claro. Eu diria mais. Mas pronto, não ocupo mais tempo. Eu só queria dizer uma coisa. Um orçamento, se alguém quiser perceber um orçamento, veja os orçamentos do meu tempo da junta. Pequenino, mas vale mesmo. Quanto é que eu recebia? 650.000 euros. À volta disso. Quanto é que eu gastava? 650.000 euros, que é o que tem que ser. Iam ver, é esta obra, esta. E ponto final, estava lá. Eu cheguei a ter um orçamento em que tinha orçamentado, no início do ano, 650.000 euros e no fim do ano tive que lá injetar 100 e tal mil euros porque chegou dinheiro que eu não estava a prever receber e que lá apareceu. E é isto que se chama um orçamento de base zero e onde está tudo elencado. Aqui não. É em grande, não está nada e faz o que se entende. E agora vou apelar à vossa capacidade de síntese, tem que ser muito rápido para as notas finais. 1 minuto para cada um. Hilário Santos. Menos tempo. A única nota final que eu tenho aqui, tinha aqui mais 2 ou 3, mas vou cortar, é uma palavra em relação ao Sporting Clube Formentelos. Um clube do nosso concelho que no ranking dos atletas inscritos a nível nacional na Federação Portuguesa de Futebol está em 182, é o 11º clube do Distrito de Aveiro e é o primeiro clube de Águeda com 216 inscritos. O segundo clube de Águeda é o Recreio Desportivo de Águeda com 205 atletas inscritos. Portanto, o Sporting Clube Formentelos, de uma freguesia pequena, consegue efetivamente ter um conjunto de atletas federados a participar de desporto
muito considerável, muito acima daquilo que a freguesia tem em termos de população, basicamente. Portanto, tiro o meu chapéu ao Sporting Clube Fermentelos e aos seus dirigentes. Com esses números fico feliz, porque há muita juventude em área. Os números vão se inverter de certeza absoluta. E em Fermentelos não vão todos para a música, é o que parece. Obviamente que não, obviamente que não. Eu esqueci Ou fazem de escrever. música a jogar futebol? Houve uma banda nota que fez, final. fez 100 anos, uma banda de Fermentelos. Foi a banda nova. A banda nova fez 100 anos e, portanto, os meus... Já foi alvo no último programa. Prontos, mas eu acho que fazer 100 anos é algo que deve ser enaltecido. E as comemorações vão prolongar-se até outubro do ano que vem. E muito bem. Eu faço minhas as tuas palavras. E fazem um grande trabalho para o Conselho, em Fermentelos e para o Conselho. Portanto, os meus parabéns à banda. Há gente que tem a ideia que eu não gosto das bandas, mas eu gosto mesmo. É a nota final. É a minha nota final. Muito bem. E um bom ano para todos os agrenses. Igualmente. Era importante dizer. E para vocês também, para o Hilário e para o Paulo. Final da primeira Tribuna Soberana de 2022. Regressamos na próxima semana com Gil Ladais e Paulo Matos. Boa noite e bom fim de semana.